Cotado no Palmeiras, substituto de Richard Rios. Rapaziada, será que o Danilo ainda pode chegar nesta janela de transferências ou ir para a rival? Felipe Anderson é sondado por time do exterior. Verdão procura goleiro. Será que chega antes de 2026? E novidades da saída de Rios. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Rapidinho, deixa eu contar uma parada aqui pra vocês. Tem brasileiro comum ganhando até R$ 300 por dia só usando o celular. Não é aposta, não é enrolação. É um método novo, passo a passo, que até quem não entende de internet consegue aplicar. Eu mesmo chequei tudo antes de trazer aqui pro canal. E sim, é real, é seguro, tem suporte e tá mudando a vida de muita gente. Se liga nesse resultado. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu. Mais de R$ 3.000, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem, cara. E olha que esse valor, cara, é o que eu faço lá na fábrica por mês, cara. Vocês estão malucos. E assim, agora que eu aprendi isso e consegui fazer mais de 3.000, ó, rápido assim, cara, posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Mas presta atenção, porque o número de acessos é limitado. E o aviso que eu recebi é que o link pode sair do ar a qualquer momento. Então, se eu fosse vocês, clicava agora no link na descrição e no primeiro comentário fixado antes que tirem do ar. Testa hoje e volta aqui para me dizer se não foi a melhor coisa que vocês fizeram nos últimos meses. Dale porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, caiu de paraquedas, não esquece do seu like. Também aqui de chegar, hypar seu vídeo aqui, ó. Vem aqui no celular e hype o vídeo. Leva 1 segundo, ajuda muito aqui a casa. A cada like, o vídeo é repassado para 10 pessoas. Então, você me ajuda e é de graça. E se puder, faça parte do nosso grupo de membros. Bora, rapaziada, vamos começar os nossos assuntos? Quero começar então falando do goleiro. Palmeiras pode contratar goleiro para 2026? A ideia é essa. Palmeiras não deve fazer contratação de goleiro agora nessa janela de transferências, mas sim na próxima, na de 2026. A gente sabe a dificuldade que é ter o Lomba até o final do ano, que é o que deve acontecer. O Everton é um cara que, pelo menos, muita gente do clube não confia nele, assim como eu e muitos torcedores que eu vejo comentando sempre. É um cara que a gente não tem tanta confiança. E o Palmeiras precisa de um outro goleiro. Precisa já pensar um goleiro aí para assumir essa posição do Everton. O Gabriel Grando, que é goleiro do Grêmio, foi muito sondado já no início do ano, na janela de transferências. Talvez se a gente tivesse contratado, não teria passado aquela falha, aquele vexame no Mundial. Enfim, né? Águas passadas, mas a gente tem que lembrar o porquê que estamos no mercado procurando outro goleiro, ou outros goleiros. O goleiro Aranha da base, ele renovou com o Verdão e ele deve subir, assim, ter mais chances, mas somente com a saída do Lomba. Mas sim, o Palmeiras deve ir para o mercado, talvez no final dessa temporada, pensando em um novo goleiro. O Everton pode, eu vou falar a verdade, o Everton pode entregar até o final do ano, falhar alguma coisa? Cara, ele pode, ele não é de falhar muito. Ele falhou um jogo ou outro, que eu vejo que são bolas defensáveis. O problema é falhar contra o Corinthians, é falhar em jogo importante, semifinal de Mundial. Aí, cara, é um peso muito grande isso, é uma falha muito grande. Isso não pode acontecer. E com o Everton andou acontecendo. Por isso que a crítica ao peso desse erro é muito grande. Comenta aqui que eu quero saber. Bora falar de Richard Rios, rapaziada. É o seguinte, o colombiano então recebeu a oferta do Zenit, que eu trouxe ontem. O Palmeiras tinha gostado da proposta, porque seriam 3 pagamentos em um único ano. 3 vezes no ano o Zenit ia pagar em 3 parcelas. Mas seria um pagamento espaçado num único ano, talvez 1 ano e meio. E isso era bom para o Palmeiras, porque receberia 30 milhões. Mas a Roma, aonde o Richard Rios quer jogar, o Rios quer jogar na Roma. Ele quer ficar nessa prateleira do futebol
italiano. Aí eu dou até razão pra ele, tá? Porque você vai jogar na Rússia, a Rússia nem Champions League tá participando, tem tudo isso, né? Então você fica meio isolado, jogado de canto lá, esquecido. Ele quer estar num campeonato ali reconhecido como um italiano, jogar Champions League, tudo isso. Só que foi que nem eu falei, a Roma não chegou nos 30 milhões, eles estão aí nos 27. E o Palmeiras quer 30 e bate o pé para 30. O interessante é que o Rios, ele recusou uma proposta que do Zenit, né, que acaba sendo aí, cara, muito, assim, o dobro do que ele ganharia na Roma. Na Roma ele ganharia por ano 2,2 milhões por euro, de 2,2 milhões de euros, e no Zenit ele ganharia 4,5 milhões de euros, rapaziada, ao ano. Então é uma diferença grande aí que o Richard Rios ele deixou de lado. Diferente do Gerson, ele tá pensando mais na carreira. É que o Rios também, né, ele acaba sendo mais novo que o Gerson. 25, 26 anos o Richard Rios tem, não é tão novo assim, e é um jogador que o Palmeiras precisa vender agora. Então tem que correr para conseguir o melhor contrato para o jogador e para o Palmeiras. Esse papo do Zenit, eu até entendo o Rios, eu até passaria um pouco de pano se a Roma chegasse nesse valor. Agora, se a Roma não chegar, né? Aí não sei como o Palmeiras vai trabalhar com isso, visando a importância do valor que o Palmeiras pede. O Palmeiras pede 30, a Roma não chega nos 30, mas o Zenit chegou. O Richard Rios não quer o Zenit, quer a Roma. Resumindo, é um bololô. Faz parte do jogo e da negociação. Agora quero falar de Felipe Anderson. O nosso médio atacante recebeu sondagens do Catar. Não virou propostas, foram sondagens, mas mesmo assim Felipe Anderson rejeitou. Até porque ele não aceitou ir para a Juventus, aceitou vir para o Brasil, vir aqui para o Palmeiras, porque ele queria estar no Brasil. O que ele queria estar jogando era aqui que ele queria estar. Então, devido a isso, ele pega e fala: ó, é o seguinte, não quero ir para o Catar, não quero ir para nenhum lugar, quero ficar aqui no Brasil. Agora, eu vou falar a verdade, eu espero que o Felipe Anderson encontre seu futebol, porque tá muito abaixo. Tá muito abaixo. Até agora ele não mostrou aquele jogador que saiu da Itália com... Cara, os caras quase deram a chave da cidade pra ele. Quase deram a chave da cidade de Lázaro pra ele lá. Falou, ó, toma, pega aí, porque você é o maioral aqui. As pessoas gostavam muito, a torcida da Lázaro amava ele. Eu queria entender o porquê disso, né? Vamos lá, falar do substituto de Richard Rios, que deve acontecer com a saída dele. É o Juan Nardoni, rapaziada. Jogador que está no Racing, 23 anos, Racing da Argentina. O médio volante joga como 8 e joga como 5, então polivalente. Ele atuou junto com Aníbal Moreno no Racing. O jogador, ele poderia aí, né, nesse meio tempo, o Palmeiras realizar a contratação e hoje ele está valendo 11 milhões de euros, rapaziada. Isso daí é muito importante porque o Palmeiras vai precisar de um substituto. A gente sabe como que ficamos quando falamos do Danilo, né? Porque o Palmeiras acabou de gastar, cara, uma baita grana com o atacante. O Palmeiras não vai gastar com o Danilo. Já entrando no assunto do Danilo, porque é a camisa 8 aqui também. E com isso, o Palmeiras não vai contratar o Danilo, não vai investir no jogador. A questão aí é que o Danilo deve fechar com o Botafogo. O grupo lá do John Testor, que comanda o Botafogo, o Lyon, é uma empresa. Essa empresa deve comprar o Danilo e colocá-lo no Botafogo, para depois aí, futuramente, ele faça a ponte para o Lyon, quando o Lyon tiver resolvido o seu problema financeiro. É isso que deve acontecer. E o Danilo ele está propício a retornar para o Brasil. Os empresários dele comentou isso ontem, que ele aceita retornar para o Brasil, vê com bons olhos esse retorno. Infelizmente, não será para o Palmeiras. E até porque, né, o Nottingham Forest está pedindo aí, rapaziada, 25, 20 milhões de euros. Aí é doideira. Mas tem uma coisa que eu quero falar sobre o Danilo. Danilo não, essa negociação. O Botafogo, ele vendeu lá 2, 3 jogadores pro Nottingham Forest, né? Vendeu aí os jogadores pra eles, tá? Aí tá trazendo, pode trazer o Danilo. Você tá vendo que é um rolo isso daí? Tá vendo que vai 2, vem 1, não sei o quê, puxa, sobe, desce. É capaz do Botafogo
pagar metade disso daí pra ter o jogador. Porque já mandou o Igor Jesus, já mandou o Jair lá, o zagueiro que era do Santos, que tava no Botafogo, ficou 6 meses. Então a gente vê que tem um trâmite acontecendo aí nessa negociação. Agora, o Juan Nardoni, 23 anos, novíssimo, rapaziada, do Racing. Um diferencial desse jogador, que eu vejo que o Palmeiras, aquele jogador que chega pra roubar a bola, esse cara é ele. Ele é muito bom nos desarmes. Fechou, rapaziada? Tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Comenta aqui, deixa o like. Avante palestra!